Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Então, eu venho aqui gravar mais uma videoaula, dessa vez para que a gente possa discutir sobre casos de semelhanças de triângulos. E aí eu trouxe alguns exemplos. No primeiro caso, que é o ângulo-ângulo, AA, nós temos aqui, ao comparar dois triângulos, é necessário que dois pares de ângulos correspondentes, certo? Sejam congruentes, portanto iguais. Então, nós temos aqui o triângulo ABC e o triângulo A', B', C'. Então, se a gente comparar aqui, observar o ângulo A com o seu correspondente, que é o A', esses dois ângulos eles devem ser congruentes, portanto, possuir a mesma medida. Digamos que o ângulo A meça 60 graus. Então, o ângulo A' também medirá 60 graus, certo? Aí aqui a gente vai observar o ângulo B. O seu correspondente é o B'. Então, eles devem ser congruentes. Digamos que o ângulo B meça 55 graus. O B' também medirá 55 graus, certo? Consequentemente, o ângulo C, junto ao seu correspondente, que é o C', medirão também a mesma medida, que no caso dá 65 graus, certo? Já que nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo corresponde a 180 graus. Aqui nós temos o ângulo A medindo 60 graus, o B 55 e o ângulo C 65 graus, certo? Então, pelo caso ângulo-ângulo, nós temos aqui que o ângulo A, certo, é congruente ao ângulo A', que é o seu correspondente. O ângulo B é congruente ao ângulo B', certo? Que é o seu correspondente. Da mesma forma que o ângulo C é congruente a o ângulo C', que é o seu correspondente, certo? Esse é o caso ângulo-ângulo. No segundo caso de semelhança, que é o lado ângulo-lado, o que a gente tem que observar? Aqui a gente compara dois triângulos. Por esse caso, a gente precisa ter dois pares de lados correspondentes proporcionais, certo? E os ângulos que estão compreendidos entre esses pares de lados proporcionais devem ser iguais. Então, para melhor compreensão, nós temos aqui o triângulo ABC, certo? E o triângulo A', B', C'. Então, se eu observar esse lado AB, vou colocar aqui o lado AB, que está para o seu correspondente, que é a linha B', certo? E aqui a gente observar o lado AC, que está para o seu correspondente, que é o A'C', certo? Se eles tiverem a mesma razão de semelhança, e esse ângulo que está compreendido, estes ângulos que estão compreendidos entre esses lados proporcionais, se ele for congruente, significa dizer que os dois triângulos são semelhantes. Então, a gente tem aqui, vamos supor que o lado AB meça 6 centímetros. E o seu correspondente, que é a linha B', 3 centímetros. Da mesma forma, o lado AC meça 6 centímetros. E o seu correspondente, que é a linha C', 3 centímetros. Quando a gente vai observar qual é a razão de semelhança, já que a B está para a linha B', nós temos aqui a razão entre os lados AB e a linha B', que é o correspondente, AC, a linha C', que é o seu correspondente, e a gente vai verificar qual é a razão de semelhança. AB corresponde a 6, a linha B', 3, certo? Então, vamos ver aqui a proporcionalidade. AC corresponde a 6 e a linha C' corresponde a 3. Então, se você fizer 6 dividido por 3 equivale a 2, certo? 6 por 3 equivale a 2. Então, nós temos aqui que a razão de semelhança corresponde a 2, certo? Razão de semelhança entre os lados proporcionais. Semelhança entre os lados proporcionais equivale a 2. E os ângulos que estão compreendidos entre esses lados, que a gente verificou que são proporcionais, digamos que corresponda a 60 graus. Então, portanto, a linha também deve corresponder a 60 graus, certo? Esse é o caso lado, ângulo, lado,
que ao comparar dois triângulos, precisamos que dois pares de lados correspondentes sejam proporcionais e os ângulos que estão compreendidos entre esses dois pares de lados devem ser congruentes, portanto, iguais. Então, pessoal, nós temos aqui o terceiro caso, que é lado, lado, lado. Ao comparar dois triângulos, para que eles sejam semelhantes, por o caso lado, 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 é necessário que os três lados correspondentes, respectivamente, sejam proporcionais. O que significa dizer? Aqui eu tenho o triângulo ABC e o triângulo A', B', C'. Digamos que o lado AB meça 10 centímetros, certo? E o seu correspondente, que é A', B', meça 5 centímetros. O lado BC meça 8 centímetros e o lado que é seu correspondente B', C', meça 4 centímetros. O lado AC nesse triângulo meça 6 centímetros e o seu correspondente, que é A', C', meça 3 centímetros. Quando a gente vai verificar a razão de semelhança entre esses triângulos, entre os lados que são correspondentes e proporcionais, a gente verifica o seguinte, que o lado AB, acompanha aqui comigo, AB está para o lado A', B', que é o seu correspondente, certo? Da mesma forma que o lado BC está para o seu correspondente, que é B', C'. E o lado AC está para o seu correspondente, que é A', C'. Certo? Então, qual será a razão de semelhança? Vamos verificar. Substituindo, nós teremos a medida do lado AB, que é 10, certo? 10 sobre do lado A', B', que é o correspondente, A', B', 5, igual BC equivale a 8 e o seu correspondente 4, que é B', C'. AC corresponde a 6 e o seu correspondente, que é A', C', corresponde a 3. Então, vamos verificar qual é a razão de semelhança. Então, quando você resolve dividir 10 por 5 equivale a 2, certo? Para verificar aqui a proporcionalidade. 8 por 4, 2. E 6 por 3, 2. Então, nós temos que a razão de semelhança dos lados correspondentes, que são proporcionais, equivale a 2. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes, são congruentes, pelo caso lado, 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 certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido com os exemplos e até a próxima.